Bom, gente, eu estou fazendo esse vídeo hoje em resposta a um texto que eu mesmo escrevi e faço esse vídeo humildemente pensando nas críticas que eu recebi, nas perguntas que me fizeram, algumas interessantes, outras não, né? Boa parte das perguntas que foram feitas e até mesmo das críticas que foram feitas são aquelas básicas que a gente já conhece. Ah, você é um energúmeno, fascista, não sei o que. Para essas eu nem dei bola. Para as outras que eu vou fazer esse vídeo, né? Enfim, a primeira coisa que eu preciso explicar é o seguinte: eu faço esse vídeo em relação a um texto que eu escrevi, que eu postei na minha página, isso na última sexta-feira, não, último sábado, perdão. Um vídeo referente a uma briga que tinha acontecido, uma contenda, quer que seja, entre pessoas de esquerda e pessoas liberais ou de direita, de que socialistas não poderiam usar iPhone. Seria aquela velha história de que as pessoas, principalmente as pessoas de esquerda, seriam hipócritas ao utilizarem, a usufruírem daquilo que o capitalismo produz. Ao passo que essa esquerda, esses socialistas, ou o que quer que seja, dizem que se a classe proletária tudo produz, a ela tudo pertence. Pois bem, eu resolvi fazer uma pequena leitura para tentar responder a essa questão e tentei ir diretamente na fonte, acabei encontrando no Capital de Marx alguma coisa semelhante. Boa parte desse chavão, na verdade, ele diz respeito a uma teoria econômica do Marx que diz o seguinte, que o trabalho é a fonte de toda a riqueza, ou seja, o trabalho da classe proletária de produção daquilo que é matéria-prima, ou de um bem intermediário num produto final, ou até mesmo a produção de uma matéria-prima num bem intermediário, ele é produto do trabalho, de tal forma que aquilo que a gente consideraria como riqueza, mercadoria, essa unidade alimentar do sistema capitalista, ela é produzida pela classe proletária. Então, a classe proletária seria, por excelência, a força criadora de tudo que existe à disposição para ser consumido. O problema é que essa teoria econômica do Marx, e isso eu tentei demonstrar no texto, ela não condiz com o que a gente enxerga no mundo econômico hoje, na realidade. E que se ela realmente estivesse certa, essa é uma posição minha que eu defendo no meu texto, nós estaríamos vivendo uma profunda miséria generalizada. Não estaríamos nem próximos das melhorias de qualidade de vida que nós temos hoje. O principal ponto que eu defendo é que não, o trabalho não é a fonte de toda a riqueza. Primeiro porque o preço, o valor de um produto não é mensurado objetivamente, ou seja, não é o tempo de trabalho despendido na produção dele que determina o preço e o valor dele. E segundo, porque eu parti de um ponto que o Marx enxerga no Capital, e é verdade, ele enxerga que existem diferenças de produtividade entre economias, entre pessoas, entre países, e ele percebe que essas diferenças de produtividade se dão principalmente a diferença de matérias, né, a diferença de trabalho morto, digamos assim, né, que seriam ferramentas, que seriam máquinas novas que se encontram à disposição dos proletários. E com esses métodos mais avançados de produção, o custo é diminuído, porque o tempo de trabalho teoricamente se diminui mesmo. Então você tem uma queda no preço e por conseguinte você tem uma produtividade maior, né? Não por conseguinte disso, mas em razão dessa produtividade maior, as coisas se tornaram mais baratas, mais acessíveis. Pois bem, a questão é que Marx entende essas diferenças, entende que a máquina foi responsável por esse ganho de produtividade, mas ele não explica, pelo amor de Deus, de onde veio essa máquina. A máquina caiu do céu? Marx dirá, não. A classe proletária foi responsável também por essa inovação, por esse método novo de produção de alguma coisa. A questão é que não se evidencia isso por uma razão simples. Se nós olharmos a história, a classe proletária nunca foi responsável jamais por qualquer inovação que tenha tido, não só em termos de produção, mas inovações científicas. Indivíduos sempre foram responsáveis. A questão de uma categoria de classe, ela está totalmente por fora disso, né? Você pensa, por exemplo, a máquina representa um trabalho morto, que é um capital do trabalho da classe proletária, que foi empregado de forma produtiva para reduzir o tempo de trabalho. O problema é que, primeiro, não é meramente a combinação de insumos que fez surgir uma coisa mais avançada e que ninguém tinha pensado até então. Não é simplesmente eu pegar várias partes que compõem, por exemplo, essa caneta e dizer, bom, eu vou compor uma caneta, uma inovação, ou eu vou compor uma coisa totalmente nova a partir desses insumos. Não foi basicamente uma classe proletária, né, que fez isso. Precisei principalmente de uma genialidade, de uma intelectualidade maior,
que simplesmente pensasse nesse objeto, talvez não necessariamente ele pensou numa caneta, mas um objeto com uma finalidade totalmente diferente, mas por acidente acabou surgindo uma caneta. E ele se dispôs a juntar de forma diferente os insumos. O que isso quer dizer é que por trás da produção, né, da classe proletária, existe para a inovação uma grande mente, uma pessoa que não está ali na linha do front, provavelmente, e que ela é capaz de pensar numa novidade, numa inovação, que realmente traz aí uma riqueza, traz algo que se torna mais acessível. Algumas pessoas dizem, bom, mas isso também faz parte do trabalho, é trabalho intelectual. Tudo bem, trabalho intelectual não deixa de ser trabalho, evidentemente você está lá trabalhando, seja para criar uma inovação, seja para qualquer outra coisa, que você não está necessariamente transformando um elemento físico em outro, como por exemplo, enfim, fazer um quadro, alguma coisa assim. A questão é que, mesmo assim, o buraco não fecha, porque veja, na teoria marxista, o trabalho ele é a composição do valor. Teoricamente, então, quanto mais a pessoa trabalha, ou quanto mais, enfim, a classe proletária estiver ali trabalhando, né, mais riqueza será criada. A questão é que não, o trabalho não cria riqueza por uma razão, primeiro, evidente. Se você olha as pessoas que trabalham, pega, por exemplo, o caso de um país subdesenvolvido, Brasil, por exemplo. Muitas pessoas aqui no Brasil trabalham, óbvio. Não posso dizer que enfim, o Brasil tem um monte de vagabundo. Eu parto do pressuposto que muitas pessoas no Brasil trabalham. E ainda assim, nós somos um país que sofre muito de pobreza. Então não acho que seja simplesmente o trabalho criador da riqueza. A mesma coisa em Cuba. Todo mundo trabalha em Cuba. Então por que Cuba não é um país rico? Pelo amor de Deus, por que alguém não me responde uma coisa dessas? Enfim, uma coisa que ninguém prestou atenção é que as grandes inovações que surgiram ao redor do mundo, principalmente as melhorias nos métodos de produção que fizeram com que as coisas se tornassem mais acessíveis, elas vieram de uma coisa chamada capital. E não é o capital no sentido do trabalho morto, é o capital no sentido da poupança, da acumulação de riqueza, do lucro do capitalista. Foi principalmente o lucro do capitalista que permitiu um reinvestimento naquilo que já existia, e esse lucro foi fundamental para que você investisse em meios que até então ninguém havia investido, que poderiam representar aí uma vantagem concorrencial em relação a uma outra pessoa que estivesse também nesse ramo produzindo. Ou seja, em economias teoricamente livres, capitalistas, onde é permitido você ter acumulação de riqueza e é permitido você ter o lucro, você teoricamente tem uma melhoria das condições de vida a longo prazo, evidente, com mais lucro, com mais investimento em capital, com mais investimento na força produtiva da sociedade, você tem ganhos a longo prazo com relação à inovação desses métodos de produção. Isso é evidente, é uma regra econômica básica. Agora, as principais críticas que eu ouvi foram as seguintes, o que eu respondo hoje. Ah, mas Einstein, que criou a lâmpada, ou a pessoa que criou o automóvel, o avião, eles tinham um comprometimento muito maior com o conhecimento do que com o lucro. É verdade, eu até acho que sim. Acho que algumas pessoas foram motivadas pelo lucro, pelo dinheiro que elas recebiam financiadas por algum capitalista malvado, para que elas fizessem algum grande invento. A questão que eu coloco é a seguinte, eu não fiz um texto sobre a motivação das pessoas. O texto que eu fiz foi sobre justamente esse arranjo e a explicação desse arranjo econômico chamado capitalismo, e que, se Marx estivesse certo e de fato a classe proletária fosse responsável por tudo, por todas as inovações que nós tivemos, por todas as melhorias de condição de vida, por toda a riqueza que é criada, e não o capital, não o lucro que propicia as melhorias dos métodos de produção, nós estaríamos na miséria. Provavelmente estaríamos vivendo nas mesmas condições ainda do século XVIII e XIX. Não teríamos avançado praticamente nada. A questão que muitas pessoas colocaram é, tudo bem, mas o lucro do capitalista ele é a mais-valia, ele é um produto do trabalhador que ele é expropriado pelo capitalista, e o capitalista malvadão usa esse lucro para se expropriar, e por conseguinte, se você diz que o lucro financia as inovações e também é responsável por novos métodos de produção, você tem que levar em consideração que o lucro ele é originário do proletariado, afinal ele é algo que é roubado dele. Eu responderia que não, na verdade a teoria da mais-valia do Marx já foi refutada há muito tempo, é uma coisa que está, como diria um professor meu de filosofia, está morta e enterrada. Primeiramente porque aquilo que eu havia dito no começo, não existem condições objetivas somente que interferem na valoração final e na determinação do preço de um produto, e segundo também pela questão da preferência temporal, né? Quando uma pessoa está lá fazendo o seu produto, no meio do processo, uma câmera, por exemplo, como essa que está me filmando agora, se eu estivesse fabricando ela e estivesse no meio da produção dela, ela não estivesse terminada e não estivesse disponível para consumo, ela não teria o mesmo preço que uma câmera já pronta no mercado para ser consumida.
por uma questão simples. As pessoas elas preferem ter algo agora do que ter depois. Isso é evidente. Então a pessoa paga mais por uma câmera pronta do que ela pagaria para ter uma câmera daqui a 2 semanas esperando que alguém finalizasse o seu processo de produção. É a mesma coisa se aplica com relação a uma fábrica, ou até mesmo um escritório de advocacia, ou qualquer que seja. O processo de produção ele é infinitamente muito menos valoroso do que o processo feito, do que o produto feito em si. Por conseguinte, o trabalhador no seu processo de produção ele não tem que ganhar aquilo que o produto vale quando ele está disponível para compra. Aquilo que ele está construindo no momento vale muito menos. Não faria sentido ele ganhar mais com relação ao processo de produção. E, por fim, não tem como você explicar, por exemplo, que existe um jogo de economia soma zero, de que o patrão ele explora o seu trabalhador, simplesmente pegando uma parte do que ele trabalharia e utilizando isso numa forma de lucro. Enfim, por fim, não tem como você afirmar que existe uma cadeia do capital que é baseada na exploração da mais-valia, que é justamente isso que financia as inovações tecnológicas e que nos traz melhorias da condições de vida, que é evidente, e que esse tipo de lucro, ele na verdade é trabalho do trabalhador expropriado, é uma mentira. E voltando àquele ponto do Einstein e de outros gênios aí que fizeram inovações, é óbvio que eles fizeram, mas o que propiciou que essas pessoas fizessem invenções, assim como propiciou que outras pessoas fizessem grandes inventos e grandes descobertas na época pré-capitalista, foi justamente alguém que tivesse muito mais dinheiro, que tivesse muito mais capital e financiasse essa pessoa, é óbvio. A mesma coisa aconteceu com a cultura, a mesma coisa aconteceu com as artes, a mesma coisa aconteceu até mesmo com a filosofia. O que eu quero dizer com isso não é que a classe proletária não tem importância, óbvio que tem. O que eu quero dizer com isso é que o segredo da nossa produtividade, o segredo dos preços estarem mais baixos, o segredo de nós termos uma sociedade que cada vez mais consegue atender às necessidades das pessoas, não é uma classe proletária forte, é justamente o capital, é justamente a poupança. Só você comparar os países que nós temos aí, que são considerados mais ricos, tem uma quantia em poupança, uma quantia em capital muito maior, por exemplo, do que o Brasil. Não tem como fugir dessa regra econômica. Então, evidentemente, o capitalismo é uma coisa que funciona, que cria riqueza, cria desigualdade. Dá para dizer que sim. Mas não é um bicho-papão que todo mundo diz. E, enfim, sim, a classe proletária não foi responsável pela invenção do iPhone, nem do computador, nem das coisas nem das invenções que as precederam. Então, sim, o socialista pode usar um iPhone, pode usar um computador, pode usar uma câmera, mas ele vai continuar sendo hipócrita do mesmo jeito ao criticar o capitalismo.